A segurança foi reforçada na frente da sede náutica do Vasco. Polícia Militar, seguranças particulares, mas nenhum torcedor apareceu por aqui. Foi com um clima pacífico que o médico Alexandre Campelo tomou posse da presidência do Vasco. Vai comandar o clube nos próximos 3 anos. O diretor da CBF, Walter Feldman, e o Rubens Lopes também participaram da solenidade. O antigo presidente, Eurico Miranda, que de adversário virou aliado de Campelo, estava lá para passar o bastão da presidência. Alexandre Campelo começou a trabalhar no Vasco em 1984. Foram 30 anos de serviço como médico. Depois de uma eleição cheia de polêmicas e reviravoltas, ele inicia a trajetória para o maior desafio até agora: comandar um dos principais clubes do país. O primeiro passo como presidente foi dado antes mesmo da posse. Campelo teve uma conversa com os jogadores e o técnico Zé Ricardo. A conversa foi muito boa. O que a gente garantiu é que esse planejamento, essa programação de trabalho será feita. A gente já está tomando uma série de providências para regularizar essa situação. Essa semana ainda nós vamos pagar salário e a ideia é que até o dia 5 de fevereiro os salários estejam regularizados. Isso não é a única coisa importante a ser feita, tem muito trabalho para ser realizado. A gente fez o Zé Ricardo entender que é uma nova gestão que está começando, isso já traz uma estabilidade para o treinador, né, sabendo que essa incerteza política acabou e a gente vai, a partir de amanhã, arregaçar as mangas e começar um trabalho, uma nova gestão. A preocupação imediata do novo presidente tem nome: Libertadores. O Vasco estreia no fim do mês contra a Universidade Concepción do Chile. A partir de terça-feira o que eu preciso fazer é dar condições para que a equipe de futebol, né, a equipe que vai disputar a Libertadores, possa treinar, possa se preparar de maneira conveniente para iniciar essa competição. O novo presidente disse como pretende conquistar os vascaínos depois da polêmica eleição. Como eu disse, no dia a dia a gente vai demonstrar que nós somos oposição, que nós estamos abrindo o clube, que nós estamos transformando o clube, nós estamos dando uma gestão para o clube, como o vascaíno espera. É isso que o vascaíno espera para voltar. Uma nova era, mas com antigos personagens. O que vai mudar no Vasco, veremos a partir desta terça-feira. Bom, tá aí. Finalmente, depois de meses, nós estamos falando que o Vasco tem um novo presidente. O que será que o pessoal nas ruas, o torcedor vascaíno... Estou curioso, você vai falar do torcedor do Vasco? Eu quero entender o nível de exigência do torcedor do Vasco da Gama, depois de tempos muito difíceis do torcedor do Vasco. Então vamos ver qual é o nível de exigência do torcedor do Vasco. Carolina Patati traz pra gente. Tem muito vascaíno que ainda está tentando entender o que aconteceu desde o início do processo eleitoral do clube. Teve urna anulada, intervenção da justiça e até administração provisória. Motivo de dor de cabeça para muita gente e às vésperas de uma Libertadores. Não cheguei a entender muito bem, não. Só não queria o Eurico e não estou muito feliz com o Campelo, não. A vontade dos torcedores não foi mantida. Deixar a nova geração de vascaíno assumir o comando do Vasco. A gente está nessa apreensão, acho que vai dar tudo certo. Depois de uma longa novela política, o Vasco finalmente pode concentrar os esforços no que realmente importa, o futebol. Mas aí, será que o torcedor está confiante para a estreia na Libertadores ou acha que o time realmente precisa de mais reforços? O time melhorou muito no final do ano passado, não foi tão ruim assim, mas para disputar uma Libertadores ainda não está nem perto, precisa de melhora. Estamos prontos. Só tem que contratar mais alguém, né? Precisa de um centroavante urgente, precisa de um zagueiro urgente. Eu confio muito no Vasco. O Vasco tem uma capacidade muito grande de dar a volta por cima. E eu acredito aí que a gente vai mostrar uma grande surpresa nessa competição. Bom, teve um torcedor que disse: precisa de centroavante urgente. Quem é o centroavante do Vasco da Gama? Bom, o Luiz Fabiano foi contratado no ano passado, mas não teve tantas chances assim. Tinha o Thales que foi embora, agora está chegando o Riascos. São algumas opções, mas o Luiz Fabiano, pelo jeito,
Vai ser uma peça descartada. Você disse que não teve muitas chances. Por que não teve chance? Por problemas físicos, alguma coisa assim, ou técnico? Não, chances por problemas físicos. Ele, desde que chegou ao Vasco, teve muitos problemas de lesão e não conseguiu ter uma sequência no Vasco. E quando o Vasco o contratou no ano passado, aqui mesmo do Boa Tarde Fox, eu falava, o Luiz Fabiano já é um jogador em fase final de carreira. Torcedor, não espere tanto do Luiz Fabiano, porque a última passagem dele pelo São Paulo já não tinha sido tão boa assim, também com muitos problemas de lesão. Ele teve uma passagem rápida pela China em que fez muitos gols, mas era no time que disputava a segunda divisão do futebol chinês. E aí, ao chegar ao Vasco, não era a solução dos problemas, como acabou não acontecendo. Então o Luiz Fabiano está no momento de repensar, né, esse finalzinho de carreira dele, porque o corpo não está acompanhando o que ele pretendia nesse final de carreira. O Luiz Fabiano ele chegou ao Vasco, ele estreou no dia 13 de março do ano passado contra o Macaé e começou a ter problemas físicos já em agosto. Então foram 20 partidas com o Vasco, 6 gols marcados, ele teve um problema no joelho direito, foi operado no ano passado e no começo desse ano, quando ele se reapresentou para a pré-temporada, mais uma vez ele sentiu o desconforto. E eu conversei, inclusive, no primeiro treino aberto do Vasco para a imprensa, eu conversei tanto com o Euriquinho, o vice-presidente de futebol do Vasco, ex-vice-presidente, né, porque agora tomou posse a nova diretoria, quanto com o Zé Ricardo, o técnico. E os dois falaram que o Luiz Fabiano ficou muito abalado, ele teve uma conversa mesmo no começo do ano, falou que precisava ir para São Paulo para resolver esse problema, então a diretoria liberou, falou, Luiz, vai, realiza o procedimento médico que você precisar realizar e a gente espera então a sua resposta. Ele realizou, ele passou por mais uma operação do joelho direito e a gente fica aqui na expectativa. O que será que vai acontecer com o Luiz Fabiano? Bom, vamos fazer o seguinte, eu falei do nível de exigência do torcedor do Vasco da Gama e do grau de satisfação. Sim. Com relação a Luiz Fabiano, a hashtag... Boa Tarde Fox para vocês participarem, que funciona por esse caminho. Vamos entender o torcedor do Vasco? Vamos. Ficou satisfeito com o Luiz Fabiano nessa temporada que permaneceu, que está no Vasco ainda? São 20 jogos e 6 gols. Isso. E aí, torcedor do Vasco da Gama, o canal aberto para você agora através do Twitter, a hashtag Boa Tarde Fox. Satisfação com relação ao Luiz Fabiano. Em que grau está? Agora, é claro que pode falar, são quantos caracteres? Caracteres? Eram 140, agora são 280. O pessoal então, pode falar o dobro. Pode falar sobre o Vasco da Gama. Política eu acho que não vale a pena a gente discutir aqui. Mas a expectativa, Libertadores América, o torcedor do Vasco espera do seu time para esse ano. Exatamente. E quanto à política, acho que o torcedor está cansado de ouvir muito discurso. Quer ver agora a prática, né? Que isso que o novo presidente falou, Alexandre Campelo, seja realmente praticado. Se ele falou que vai acertar os salários essa semana, tem que acertar. Porque os jogadores estão sentindo essa instabilidade e dentro de campo isso pode também refletir. Então que essa nova direção acerte tudo aí para o Vasco ter um ano digno da sua história, já começando pela estreia na Libertadores no fim do mês. Agora a gente fala sobre o ex-time do Luiz Fabiano, o São Paulo. O que aconteceu? Diego Souza chegou, Anderson Martins chegou, o Diego Souza já